Surgiu aí, eu mesmo falei sobre isso no primeiro vídeo meu do dia hoje, né? Surgiu por aí a hipótese de que o Lula está querendo uma saída honrosa. Ele já sabe que vai perder essa eleição e daí queria, com esse desfile da escola de samba, queria justamente que o TSE tornasse ele inelegível e ele está buscando essa saída honrosa porque sabe que vai perder. Né? É melhor ele sair dizendo que não, que eu tentei, eu lutei, eu tentei fazer isso, mas o TSE não deixou e não sei o que lá. É uma narrativa positiva para ele. Né? Por quê? Porque seria muito ruim para o Lula perder para o Flávio Bolsonaro, sem dúvida alguma. Né? Ele fez toda a carreira política dele, essa volta dele depois da cadeia, batendo no Bolsonaro. Perder para o Flávio Bolsonaro seria uma coisa muito dolorosa. Mas existe um ponto sobre o teto do Lula que foi apontado na última pesquisa da Quaest e que o Roberto Reis trata nesse tweet dele aqui também, que é bastante significativo. A impressão que dá é que a sociedade brasileira está cansada do Lula. Né? O Lula, como está no governo há muito tempo, ele acaba sendo associado ao governo. O Lula conseguiu entrar no governo justamente se colocando como o antissistema, só que agora você não tem mais como ser Lula antissistema. O Lula é o sistema, pô. Ele está desde 2003 na presidência da República, né? Já é o quarto mandato dele aí, seria o quarto mandato se ele ganhasse, se contar os da Dilma, seria mais sexto, sétimo mandato. Então, o povo brasileiro demonstra um cansaço com o Lula, que é mais potencializado com a era da informação descentralizada e distribuída. Então, o pessoal que é marqueteiro político está vendo esse teto do Lula de forma bastante significativa. Vamos entender esse caso aqui, porque talvez seja isso que ele chegou à conclusão mesmo, que ele não tem chance de ganhar. Por isso que ele está tão tranquilo, ele sabe que não vai concorrer esse ano. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Entregador que não sobe no apartamento do Peter, Fiat Maré, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, antes de mais nada, deixa eu deixar claro para vocês que eu acho que sim, o Lula será candidato esse ano, tá? Eu acho que é isso, tá? E por que eu digo isso? Porque, embora o Lula não queira esse papel, ele não quer ser candidato, a esquerda não tem alternativa. A gente vai ver aqui que tem dois nomes na esquerda que eles estão testando aqui, ó. O Haddad e o Alckmin seriam os dois nomes que poderiam substituir o Lula nessa eleição, mas nenhum dos dois agrada as pessoas. Eles já sabem que o Lula é o único que tem alguma chance de ganhar. Mas a chance é pequena. E o Lula está vendo que ele vai jogar fora a narrativa política dele nessa eleição sem ter chance nenhuma de ganhar. A gente falou na última pesquisa da Quaest que o teto do Lula é preocupante. Aliás, quem falou isso daqui foi o próprio analista da Quaest, tá? O próprio analista da Quaest, que vocês sabem, a Quaest é amicíssima do Lula, adora o Lula, se pudesse, se dependesse da Quaest, o Lula já era presidente, coisa e tal. O próprio analista da Quaest falou que a situação do Lula é preocupante, ele tem um teto, ele não consegue ir além de um determinado número de votos. E isso, numa eleição que vai ter segundo turno, você tem um problema, né? O teto do Lula na entrevista da Quaest, na pesquisa da Quaest, é 49%. Aí você pode dizer, não, 49% é quase 50%, pô, tá ali, né? Tá dando coisa ali, pode ser que ele que ganhe, né? Pois é, mas se você pegar a média dos institutos de pesquisa, e aí você inclui a Quaest, Paraná Pesquisas e outras que são mais sérias que a Quaest, a história não é bem essa. Eu acho que esse tweet aqui do Roberto Reis, ele ilustra muito bem esse ponto. Ele fala aqui, ó, o desgaste do petismo ao longo de muitos anos no poder, direta e indiretamente, está desenhando um cenário que inviabiliza um segundo turno para o Lula. Ele sabe disso, sua preocupação não é a largada eleitoral, é a chegada. No primeiro turno ele ganha, mas ele sabe que no segundo turno ele não ganha. Né? Um cenário desalentador está se formando para o petista. Inevitavelmente, todos os outros candidatos são seus adversários naturais e não podem, por óbvio, dar apoio a ele no segundo turno. Então, seja qual for o candidato que chegar no segundo turno, ele coloca aqui, qualquer que for para o segundo turno, Flávio Bolsonaro, Ratinho, Zema, Caiado, não sei o que lá, não sei o que lá, ele será de direita ou centro-direita e se alinhará por ideologia com o resto da galera. Não bastasse isso, uma leitura simples e numérica e direta. Se ele não ganhar no primeiro turno, o que já é altamente improvável, fatalmente perderá no segundo turno pelo fator de desgaste e rejeição de longo prazo. Aí ele coloca aqui, ó, que o cenário fica quase didático quando olhamos para a matemática da coisa, né, para a matemática ao longo do tempo. Olha só,
Em 2002, Lula teve 61% dos votos no segundo turno. Ganhou com folga, né? Em 2006, ele teve 60% dos votos, 60,8%. Caiu um pouquinho, beleza. 2010, a Dilma teve 56% dos votos, caiu mais um tanto, né? 2014, a Dilma já ganhou apertado, 51,6% dos votos em 2014, né? 2018, o Haddad perdeu. Mas em 2022, o Lula ganhou de novo, só que ganhou agora com 50,9% foi o resultado final da urna. O Lula ganhou do Bolsonaro em 2022 raspando, tá? Raspando. E quem acha que esse negócio da condenação do golpe, entre aspas, lá do Alexandre de Moraes, se fez alguma diferença, isso não fez diferença nenhuma. Todo mundo sabe que isso foi inventado, que isso não teve lógica nenhuma. Eles não conseguiram, de forma alguma, reduzir a capacidade do Bolsonaro, né? E agora, o que acontece? Lá em 2022, o Lula tinha 49% de teto nas pesquisas, era a média dada por todos os institutos. Repara que eu falo para vocês, né? Ele passou um pouquinho aqui, foi para 50,9% dos votos, o que tá compatível, né? Você tem ali uma folgazinha, né? E de fato, se você olhar para a pesquisa da Quaest, o teto do Lula é 49% na pesquisa da Quaest. Então, em tese, pela pesquisa da Quaest, tá ok, ainda pode beliscar ali os 50, alguma coisa por cento, já é suficiente para ele ganhar a eleição. O problema é que se você faz a conta pela média de todos os institutos nesse momento, o Lula tem 42% de teto. Então repara, ele vem decaindo, de 61 caiu para 60, depois para 56, depois para 51, 50, agora está com 42, ou seja, um número que é muito difícil ele conseguir. Lembra que eu falei para vocês, né? O Lula comprou votos na última eleição? Eu não tenho dúvida nenhuma, teve muita compra de voto no Nordeste, muito lugar por aí. Mas é o que eu falo para vocês, compra de voto consegue alguma coisa a mais, consegue um deltazinho a mais. Não consegue mudar a coisa de forma consistente, né? Não tem como, com compra de voto apenas, você ganhar a eleição totalmente. Você consegue um delta ali, né? Consegue ganhar a eleição com compra de votos, eleição para vereador, prefeito de cidade pequena, aí você consegue. Para presidente é muito difícil, teria que comprar muito voto para fazer diferença, né? Então, chegou aqui, de 49 pulou para 50,9, foi suficiente para o Lula ganhar, no sufoco. Agora o Lula está com 42, ele não tem como comprar 8% de votos, não tem como, é caro demais, é simplesmente caro demais, inexequível no final das contas, né? Então aqui, ó, o que ele fala é isso, embora o teto dele na Quaest seja 49%, nas outras empresas, a média de todas as outras empresas colocam ele com 42%. Então não tem nenhuma chance, né? Aqui, ó, para quem não lembra, pesava o fato do Bolsonaro ter mais rejeição do que ele. O Bolsonaro tinha um teto ainda mais baixo que o do Lula em 2022, depois da pandemia. Pesava o fato de que o STF e o consórcio de imprensa estavam do lado do Lula e até festejaram a vitória, fizeram de tudo, né? E por fim, também contou com o fator Roberto Jefferson e Zambelli nos últimos dias da campanha, que realmente eu já falei para vocês, isso não tem dúvida. Isso ferrou com o Bolsonaro. Roberto Jefferson e Zambelli, alguns dizem que foi sem querer, que foi um engano, que foi um problema. Eu sinceramente não consigo ver de que maneira. Me parece amadorismo demais até para essas figuras, então parece que foi sacanagem mesmo que fizeram com o Bolsonaro, mas de fato prejudicaram ele, né? Agora a sua média em todas as pesquisas é 7% a menos. É só ir no agregador de pesquisa do Poder 360 e você confere isso daí. O gráfico que agrega a média de todos os institutos de pesquisa no segundo turno ilustra perfeitamente esse teto. A linha de tendência mostra uma queda de 7 pontos da última eleição até aqui. Então, ou seja, o teto do Lula está ficando mais baixo. Você pode comparar aqui de todas as pesquisas, desde 2002. Quando ninguém sabia quem era o Lula, ele conseguiu 60% de voto. Era voto pra caralho, né? Já teve o mensalão aqui, mas a verdade é que o boom das commodities que teve no primeiro governo do Lula, né, realmente ajudou a economia brasileira, não foi o Lula que fez isso, e acabou que o Lula ainda conseguiu manter uma boa condição. A partir daí, meu amigo, o brasileiro foi se cansando do Lula e só vem piorando a situação. E a verdade é que está ficando cada vez mais claro isso, que o Lula tem muito pouca chance nessa eleição por simples desgaste no material. O brasileiro não suporta mais o pinguço corrupto no final das contas, né? E aí, por que eu acho que apesar disso tudo aqui, né, ele está colocando isso aqui, será que é possível que o Lula esteja pensando em desistir mesmo? Olha só, é possível que isso tenha acontecido, mas a verdade é que eu acho que não. Vai ser o Lula o candidato mesmo. Por quê? Porque eles não têm alternativa. Essa é a grande vantagem do Bolsonaro em relação ao Lula.
O Bolsonaro botou o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro já está com os mesmos números do Bolsonaro, já está lá em cima, já está disputando pau a pau com o Lula lá em cima. Por quê? Porque o Bolsonaro sempre teve essa característica de formar lideranças, criar lideranças em torno de si. Ele não sufoca lideranças. Veja, crescer lideranças próximas a você é simples, é só você não matar as lideranças quando elas surgem. O problema é que sempre que surge uma liderança no seu partido, ela não deixa de ser um desafio para você, ela pode gerar um problema para você, ela pode ameaçar a sua posição. O Lula, quando vê isso, como o Lula é um cara fraco, né, um cara que não tem uma boa capacidade, a tendência natural dele de muitos comunistas, então, o Stalin fazia a mesma coisa, esse pessoal todo fazia a mesma coisa. A tendência dele é ir lá e matar a liderança para não se sentir ameaçado por ela. Então o Lula matou todas as lideranças que ele tinha no PT. Então ele chega nessa posição agora, ele não tem lideranças. Aqui, ó, ala do PT teme nova derrota do Haddad em São Paulo. O Lula está querendo que o Haddad seja candidato em São Paulo, e mesmo em São Paulo ele vai só perder, porque no final das contas todo mundo sabe que o Tarcísio vai ganhar lá em São Paulo. Isso queimaria o Haddad mais uma vez, né? Aqui, ó. Na Sapucaí está o Lula e o Alckmin falando o enredo da lealdade ameaçada, né? Que o governador de São Paulo foi colocado na frigideira pelo Lula e corre o risco de ser desconvidado de vice na chapa da eleição. Repara como as duas lideranças que potencialmente poderiam substituir o Lula com alguma chance na corrida eleitoral já estão sendo queimadas pelo Lula. Essa é a natureza do Lula, diferente da natureza do Bolsonaro. E no final das contas, isso é o que vai fazer diferença. O Lula vai desistir da corrida eleitoral? Eu acho que não, por um motivo muito simples. A esquerda não tem outra alternativa, mas ele já está indo sabendo que é uma alternativa ruim, sabendo que tem pouca chance de ganhar. Esse é o drama. E o que isso vai levar no final das contas? Vai levar uma tendência, uma vontade muito grande de golpe desse pessoal. Tem que tomar cuidado com isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.